Olá! Olha a gente aqui de novo. Hoje falando sobre um assunto diferente do que a gente falou sobre a semana passada, tá? Em relação à semana passada. Hoje a gente vai falar de punção arterial para aferição de pressão arterial invasiva. Muita gente também veio me perguntar, falando que tinha dúvidas, falando que tinha medo de fazer esse tipo de procedimento, que é um procedimento até assim um pouco corriqueiro em ambiente de terapia intensiva, tá? Nós vamos falar rapidamente sobre alguns conceitos e sobre o básico do que vocês precisam saber sobre esse procedimento, que também pode cair em prova e também pode acontecer de você precisar fazer na sua prática médica, ok? Então vamos lá. Falando um pouquinho mais sobre esse procedimento, né? A gente não vai fazer um cateterismo arterial para todos os pacientes, né? Claro, é óbvio. Nem todo mundo vai precisar desse tipo de procedimento. A gente faz mais em pacientes que estão com instabilidade hemodinâmica, né? Em leitos de terapia intensiva, por exemplo, para monitorização contínua da pressão arterial. Porque a gente tem dois tipos, né, de procedimentos para avaliar a pressão arterial daquele paciente. A gente tem a aferição da pressão arterial não invasiva, que é aquela que a gente bota um manguito no paciente, e esse manguito ele fica insuflando a cada 10 minutos, 5 minutos, o quanto você pedir para o monitor aferir, aí aquele manguito é insuflado e a pressão arterial do paciente sai ali naquele monitor, tá? Só que para pacientes muito críticos, muito graves, em leitos de terapia intensiva, a gente costuma utilizar a pressão arterial invasiva, porque é uma pressão arterial contínua, ou seja, não é a cada 10 minutos, não é a cada 20 minutos, enfim, é contínua, ela é bem fidedigna e também facilita na hora de você coletar gasometria arterial, por exemplo, porque você já está com a artéria cateterizada, então é mais fácil de coletar aquele exame, certo? Então vamos lá. Algumas indicações e algumas contraindicações que eu acabei de falar. Então, indicações: monitorização contínua da pressão arterial, pacientes com instabilidade hemodinâmica, ou aquele paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte, por exemplo, um transplante, né? E aquele paciente que necessita de coleta de gasometria arterial seriada. Muito comum agora que a gente está vivendo, né? Os pacientes com Covid que têm síndrome respiratória aguda grave, a gente tem que sempre ficar coletando e recoletando gasometria arterial. Esse paciente se beneficia, certo? E quando que a gente tem que tomar cuidado para fazer esse tipo de procedimento? E eu vou colocar aqui algumas contraindicações. Porém, essas contraindicações são mais assim, algumas não são contraindicações absolutas, né? São algumas restrições, alguns cuidados que você tem que ter. Por quê? Porque muitas vezes o paciente se beneficia mais daquele procedimento, né? O benefício suplanta o risco, né? E você tem que ter um cuidado. Né? E claro, você vai analisar o paciente, os fatores, você vai poder escolher outro sítio de punção, vai ficar a critério do médico e do seu paciente, ok? Algumas contraindicações, então. Se o teste de Allen do paciente for insatisfatório, né? Se você tiver funcionando a artéria radial, porque você pode ter a opção de fazer na artéria femoral esse cateterismo. Porém, na femoral é um pouquinho mais complicado, porque o risco de infecção é muito maior. Então, sempre prefiro fazer na artéria radial. Para fazer na artéria radial, você tem que fazer aquele famoso teste de Allen. Vocês lembram como é que faz aquele teste de Allen? Colocar a mão do paciente em uma leve extensão do punho com a palma da mão virada para cima. Você vai ocluir tanto a artéria ulnar quanto a artéria radial, que são as artérias que fazem toda a irrigação palmar. E você vai, depois de um tempo de oclusão, você vai soltar a artéria ulnar, o fluxo da artéria ulnar, e vai continuar pressionando a artéria radial. Para quê? Para saber se a artéria ulnar vai conseguir suprir a circulação da mão adequadamente,
Por quê? Se você cateteriza a artéria radial, você pode ter uma obstrução do fluxo arterial ali daquela mão, tá? Então, se você, ou às vezes você tem alguma complicação, né, da punção, algum coágulo ali que dificulte também a passagem do fluxo sanguíneo, se você já obstruiu o fluxo da artéria radial e a artéria ulnar do paciente já não funciona muito bem, você tem grandes riscos de complicações isquêmicas. Então, a gente tem que fazer esse teste. Esse teste não é tão fidedigno assim quanto um ultrassom, né? Você pode passar um ultrassom ali e ver o fluxo arterial daquele paciente. Então, se o teste de Allen for insatisfatório, opa, vamos procurar um outro sítio, né? A artéria radial contralateral, por exemplo, é uma boa opção. Não vou indicar vocês a fazer muito assim na artéria femoral, não, só se não tiver jeito mesmo. Mas se não der na artéria radial, tenta outra radial, tenta funcionar com ultrassom, né? Dá algum jeito, assim, porque funcionar na femoral, os riscos de complicações são maiores, tá? Outra contraindicação, infecção local. É claro que se você tiver alguma infecção no punho daquele paciente ali, às vezes múltiplas coletas de gasometria, fica ferido, infecciona, você não vai passar nada invasivo no paciente se tiver infecção local, porque você vai estar introduzindo, né, um catéter que vai infeccionar toda aquela via do paciente e vai jogar infecção para dentro da corrente sanguínea do paciente. Coagulopatias. Muitas vezes o paciente que está muito grave, que está muito instável, ele tem um certo grau de ele pode ter um certo grau de coagulopatia, certo? Existem graus variados dessas coagulopatias, e assim, não necessariamente isso é uma contraindicação absoluta para aquele tipo de procedimento, tá bom? Então, você sempre tem que analisar o que o paciente precisa. Ele vai se beneficiar ou vai ser mais arriscado para ele fazer esse tipo de procedimento. Ah, beleza, ele vai se beneficiar. A coagulopatia dele não é tão severa assim, então, assim, vamos tentar fazer esse procedimento guiado por ultrassom para diminuir os riscos, né, do procedimento. Então, não é uma contraindicação absoluta, certo? Aterosclerose avançada, se você passa o transdutor ali do ultrassom, você vê que aquela artéria está toda obstruída, você com certeza não vai conseguir cateterizar aquela artéria, porque ela já está com a luz dela obstruída, certo? Então, não dá para fazer naquela artéria, você vai ter que escolher outro sítio de punção. E presença de fenômeno de Raynaud, por exemplo. Lembra daquele fenômeno de Raynaud, onde a circulação é um pouco comprometida também? Você fazendo um cateterismo naquela artéria, você vai comprometer um pouquinho mais aquele fluxo. Então, tudo é o risco e o benefício. Você tem que examinar o paciente, todos os dias você tem que chegar lá naquele paciente e examinar como é que está aquele fluxo da mão dele, certo? Se está muito frio, se o paciente está tendo uma parestesia, por exemplo, que isso já indica também algum grau de comprometimento ali vascular. Então, você, se tiver qualquer uma dessas complicações, você tira aquela punção daquele sítio e tenta pegar em outro lugar, ok? Vou colocar aqui, ó, algumas contraindicações que a gente discutiu, certo? Existem algumas outras, mas essas são as principais, tá? Outra coisa, eu sempre falo que sempre quando a gente vai fazer algum procedimento, a gente tem que ser profundo conhecedor de tudo o que está acontecendo antes, ao redor, antes de fazer o procedimento, tá? Por exemplo, o material, tá? Você não vai sair funcionando ninguém sem conhecer o material, porque se acontecer alguma coisa, se você tiver qualquer dificuldade para manipular o material, você vai ficar perdido na hora de fazer o procedimento, você não vai conseguir fazer, tá? Então, eu vou colocar um videozinho que eu mesma fiz, mostrando um pouquinho do material,
Esse material que eu vou mostrar é o material que a gente usa somente para a punção. Não é o material que a gente usa de todo aquele aparato que a gente tem, que eu também vou mostrar, todo aquele aparato de transdutor, de bolsa pressórica e tudo. Esse material é o material apenas da punção. Dá uma olhada aí no vídeo. O material mesmo, o kit vem aqui, ó. Nesse kitzinho aqui. Na hora que você abre, tem o material aqui dentro. É esse estéreo. Aqui é o kitzinho de procedimento, pequenos procedimentos. Não vai precisar de muita coisa. Aqui a gente usa para fazer asepsia do paciente. Tampa estéreo. A gente também vai precisar de nylon para fixar o catéter depois. Aqui é a agulha da punção. Esse daqui é o catéter que já vem no kit. Esse aqui que a gente vai introduzir na artéria. E esse aqui é o fio guia. É ele que vai orientar depois da punção. Bom, agora que você já sabe o material que você vai usar, você vai escolher o sítio de punção, né? Eu sempre falo que você tem que escolher o melhor sítio para o seu paciente, né? Você não pode expor o seu paciente a um risco muito elevado, porque ele já está bem grave dentro de uma UTI, provavelmente. Então, assim, quais os 2 sítios que a gente usa para fazer o cateterismo arterial, né, a punção arterial, para monitorização de pressão arterial invasiva? Artéria radial e artéria femoral. Só que, disparadamente, a gente precisa fazer na artéria radial, tá? Por quais motivos? A artéria radial, ela é mais superficial, tá? Ela está mais exposta, então é mais fácil de achar a artéria. E também ela tem um menor risco de infecção, por motivos óbvios, né? A artéria radial você vai ter que, geralmente o paciente está com fralda, o risco de infecção é maior, então prefira sempre pegar na artéria radial, tá? Ah, não consegui na artéria radial, vai para outra radial. Ah, eu não consegui, beleza, pega o ultrassom. Ah, não consegui, chama o vasco, dá seus pulos e tenta na artéria radial. Tá? Em último dos últimos casos, você tenta na artéria femoral, ok? Vamos lá. Depois que você escolheu o sítio de punção, você vai posicionar o seu paciente. Eu não sei se vocês já viram como é que é o posicionamento do paciente e o material, todo aquele aparato que eu falei que a gente utiliza também para fazer essa aferição. O posicionamento do paciente é basicamente, ele vai ficar em decúbito dorsal, tal como está aqui representado na figura, tá? A mão dele que você escolheu, né, para funcionar, vai ter que ficar virada com a palma para cima, certo? E a gente geralmente coloca um coxim embaixo aqui do punho, para que o punho tenha uma leve extensão, ok? E aí fica mais fácil de palpar e fica mais fácil de puncionar essa artéria. Tá, e o que que é todo esse esquema aqui que está montado? Vamos lá. A gente tem aqui um sorinho fisiológico, tá, de 250, que está envolto por uma bolsa de pressão. Essa bolsa pressórica, ela está insuflada, veja aqui que tem como se fosse um manguito, um insuflador de manguito de pressão arterial mesmo. Ele vai ficar insuflado em 300 milímetros de mercúrio. Geralmente tem uma marcaçãozinha aqui, coloridinha, para avisar, ó, chegou em 300 milímetros de mercúrio. Beleza. Aqui, ó, tem um transdutor, um sistema de transdutor.
e o equipo que vai estar todo preenchido com soro até chegar aqui no catéter que vai estar na artéria radial do paciente, certo? Então, a pressão que vai ser lida pelo catéterzinho, lida não, né? Ela vai ser sentida pelo catéter, a informação vai ser passada por esse transdutor que necessariamente tem que ficar na altura do átrio direito do paciente, certo? E essa leitura do transdutor vai ser codificada aqui no monitor. Então, a monitorização da PA invasiva, ela vai ter curvas do jeitinho que está aqui, como se fosse uma curva serrilhadinha. Ela não vai ser muito redondinha, ela tem que ser um pouquinho apiculada, com uma segunda ondinha logo depois, tá? E ela vai ser lida dessa forma. É claro que o transdutor, ele não lê essa pressão de 300 milímetros de mercúrio, tá? Isso é só para deixar o circuito todo, assim, em pressão, ok? Ele vai ler somente a pressão que está vindo da artéria do paciente. Para isso, a gente tem que fazer um ajuste, né? A gente tem que zerar o circuito através de um three-way aqui, que eu não expliquei, não tenho a explicação aqui, mas eu posso explicar em um próximo vídeo. E aí ele não lê essa pressão de 300 milímetros de mercúrio, apenas a do paciente. Então, toda essa leitura vai ser codificada aqui através do monitor, ok? Tá. Bom, e como seria a técnica de punção? Vou até botar em outra página para ficar certinho. Depois que a gente passar por todas essas etapas da técnica de punção, eu vou também disponibilizar um vídeo para poder ilustrar bem como é que é feita essa técnica, ok? Então, primeiro de tudo, o que é que você vai fazer? Você vai, se o paciente, obviamente, estiver acordado, lúcido, orientado, você vai explicar o procedimento para ele. Tá? Se não, não tem como falar com o paciente, você vai ter que fazer o procedimento do mesmo jeito. Você vai verificar se a artéria daquele paciente está pérvia, né? Você vai fazer aquele teste de Allen para checar o funcionamento, a perviedade da artéria ulnar, né? Caso você esteja funcionando, lógico, a artéria radial, né? Se for femoral, não tem por que fazer o teste de Allen, mas você sempre vai preferir fazer na artéria radial, ok? Você vai pegar todos os materiais e já deixar tudo pronto na sua frente. Lembra que eu sempre falo que a gente tem que controlar todas as variáveis, tudo que tiver sob o seu controle antes do procedimento, você já tem que deixar tudo programado para que diminua as chances de erro e para que você tenha mais segurança para fazer aquele procedimento, ok? Então já deixa todo o material, tanto da punção quanto do circuito extraarterial já montadinhos, preparados, ok? Você vai posicionar o seu paciente em decúbito dorsal, como eu tinha falado mais anteriormente. Deixa o paciente em decúbito dorsal e faz toda aquela montagem do circuito extraarterial com o transdutor no nível do átrio do paciente, ok? Depois que você posicionou, você vai fazer a sua higienização de mãos, tá? É uma higienização cirúrgica, com clorexidine, tudo aquilo que a gente já sabe, ok? Depois você vai fazer a sua paramentação, tá? Vai montar o material, fazer toda a asepsia do paciente, colocar o campo estéreo, um bloqueio anestésico no local onde você vai fazer a punção, e como que você vai escolher o melhor local para a punção? Com a sua mão não dominante, você vai palpar a artéria radial. Okay? Vai ser mais palpável, vai ser melhor de você achar a artéria radial. Olha a dica. A uns 1 a 2 centímetros da cabeça do rádio, tá? Vai ser bem mais fácil você checar esse pulso e vai ser bem mais fácil você cateterizar nesse local, ok? Vai ser difícil em pacientes que estão muito chocados, em pacientes que estão muito edemaciados, né? Pacientes que são muito obesos, é bem mais difícil. E aí você lança a mão do artifício da ultrassonografia para tentar fazer a punção dessa artéria, ok? Palpou o pulso,
radial do paciente. Neste local onde a gente combinou, você, com a mão não dominante, você vai introduzir a agulha nesse local, colocando a agulha a 30 a 45 graus com a pele e em direção ao contrafluxo da artéria, ou seja, você não vai apontar a sua agulha para a palma da mão do paciente, vai apontar a agulha para o contrafluxo dela, lá em direção ao cotovelo, né, ao antebraço, certo? Depois que você introduziu a agulha e retornou sangue através da agulha, um sangue arterial, que ele até pulsa um pouquinho, você vai introduzir o fio guia através dessa agulha, introduz o fio guia e retira a agulha, mantendo o fio guia na artéria, ok? Depois você vai colocar o catéter através do fio guia, e cateterizou a artéria, tira o fio guia e acopla o catéter ao circuito extraarterial, ok? Depois disso, você vai já vendo se tá dando já a ondinha lá no monitor, vendo, checando, né, se o seu cateterismo, né, se o seu catéter está funcionando adequadamente. Tá funcionando certinho, você vai fixar esse catéter na pele do paciente usando pontos simples, tá? O cateterzinho, ele vem com uma borboletinha e você consegue fazer pontos simples separados, né, de cada lado para poder fixar esse catéter, ok? Depois você vai fazer o curativo, claro, né? E desparamentar tudo, higienizar o paciente e jogar os pérfuros cortantes fora. Eu vou disponibilizar um videozinho aqui agora, porque eu sei que falando é um pouquinho difícil de imaginar, mas é super simples e vê o vídeo aí que vocês vão entender o que eu tô falando. Antes do vídeo, vou só colocar aqui tudo isso que a gente discutiu e agora checa o vídeo aí pra gente finalizar essa aula.